queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Podemos nos colocar de pé, os que puderem. Leremos versículos salteados deste capítulo. Primeiramente, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si. Quantos cordeiros? Um cordeiro, segundo as casas dos pais ou as famílias. Um cordeiro para cada casa ou um cordeiro para cada família. Versículo 7. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas, nas famílias em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas ou famílias. Então o povo inclinou-se e adorou. Podemos sentar, amados? Meus irmãos e aqueles que nos visitam, a palavra de Deus mostra, declara com muita clareza que a família é o maior patrimônio que o homem pode ter aqui nesta terra. A palavra do Senhor mostra que a família sempre esteve no centro, no núcleo, no cerne do projeto de Deus. Sempre esteve. O texto que nós lemos é conhecido de muitos, que fala da grande noite. Foi uma longa noite, onde ia se encerrar ali
para Israel, para as famílias. Não era simplesmente a nação, porque eles não estavam nem constituídos como nação ainda, porque eles estavam escravizados. Ia encerrar naquele dia, naquela noite ali, a escravidão. E ia começar a peregrinação. E naquela noite, o que ia fazer a diferença, preste atenção, o que ia fazer a diferença entre a morte e o livramento, ou o juízo e a salvação, era uma coisa só, um elemento só, era o sangue do Cordeiro. E no bojo, no contexto daquela orientação ou daquela revelação de Deus para Moisés, estava incluído a família. Por isso que eu fiz questão de ler devagar e citar os textos onde apontavam para a família. Então o texto aqui diz que a revelação veio, a orientação veio, chegou a hora, Israel vai sair, 430 anos de sofrimento, de escravidão, de chicote, de angústia. E a orientação foi do Senhor Deus: cada família vai se reunir. Pai, mãe, filho, cada família vai se reunir. Não precisa imolar 2 cordeiros. Um cordeiro só vai ser suficiente para cada família. Eu disse hoje cedo ali no anfiteatro de Boa Vista, onde tivemos uma festa ali hoje de manhã, onde o nosso irmão Pierre foi levantado, ungido ao ministério da palavra. Trouxemos ali uma palavra que o Senhor orientou para os pais, e eu disse ali que na história da redenção, na história da salvação, que é feita através de pactos ou de alianças, não estava incluído apenas o homem, que Deus fazia o pacto ou aliança, estava incluído a família dele também. Quando Deus fez o pacto com Adão e Eva, Deus estabeleceu o pacto com eles e falou sobre a geração deles. Quando Deus fez um pacto com Noé, Ele não salvou só Noé. Dentro do pacto, dentro da aliança, Deus incluiu a família de Noé. Quando Deus chamou Abraão e fez um pacto e uma aliança com ele, Deus falou com ele que ia abençoar a ele e a sua descendência. Quando Deus chama agora Moisés e vai tirar Israel, Ele ia tirar família por família. Ele não ia tirar simplesmente um bloco de gente, um conglomerado de gente. Eu vou tirar Israel, mas Israel é feito de famílias. Eu quero salvar a família de Moisés, eu vou salvar a família de Arão, eu vou salvar a família de Miriam, eu vou salvar a família de José. As famílias estavam incluídas. Dentro da casa, eles deviam se reunir. Porque Deus queria salvar. E a orientação de Deus para cada família: um cordeiro, sacrifica o cordeiro.
pega o sangue do cordeiro e passa na verga e nos umbrais. Vou fazer o sinal de novo. Pega o sangue do cordeiro, cada família de Israel, passa na verga e nos umbrais. Que sinal é esse aqui, queridos? Hein? Da cruz. Lá na saída do Egito, a cruz estava profetizada. Israel sabia disso? Não. Moisés sabia disso? Também não. Mas o Israel de Deus hoje sabe. Quem deveria passar o sangue era Moisés, tinha que passar o sangue. Moisés passava na casa dele. Arão ia passar na casa de Moisés o sangue? Não, Arão passava na casa dele. Os pais tinham que passar o sangue. Eles eram responsáveis, cada pai hebreu era o responsável de passar o sangue na verga e nos umbrais. A casa tinha que estar coberta. A casa tinha que estar guardada. A família tinha que estar debaixo do sangue. Eu quero dizer aqui para os pais aqui de Mar Azul, nesta noite, use o sangue. Use o clamor. Não deixe a sua casa desguarnecida. Não deixe sua casa desprotegida. Mesmo que seu marido não creia ainda, mesmo que seu filho não creia ainda, mesmo que a sua filha saiu, clame. Use o sangue. É responsabilidade dos pais usar o sangue. Era eles que tinham que usar o sangue. O que fazia diferença, meus queridos? O que ia fazer diferença para o anjo do juízo naquela noite? Qual era a diferença da casa dos hebreus para a casa dos egípcios? A diferença estava no sangue. Diz a palavra aqui que o Senhor falou: eu vou passar sobre o Egito, meu anjo vai passar. Se eu vir o sangue, Deus queria ver o sangue. Por quê, pastor? Porque o sangue daquele cordeiro que cada família imolou apontava para o sangue do cordeiro dele. O cordeirinho, cada cordeiro que morreu aqui, um para cada família, substituiu aquela família. Quando Abraão foi imolar Isaque, antes de amarrar Isaque no altar, Isaque perguntou: meu pai, onde está o cordeiro? Que resposta difícil para Abraão. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. 2000 anos depois, à beira do Jordão, João Batista olha. Ninguém pregou para ele. Pedro não pregou para ele. André não pregou para ele. Mas o Espírito Santo revelou a ele. Quando ele viu Jesus, ele responde a resposta. 2000 anos feita no Monte Moriá. Meu pai, onde está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus, que não tira o pecado só de Israel. Ele não tira o pecado só das famílias de Israel. Esse cordeiro aí tira o pecado do mundo inteiro. E lá no Apocalipse, quando João foi arrebatado aos céus, ele diz: eu vi o cordeiro assentado no trono, e ele comprou com seu sangue para Deus homens de todas as tribos, povos, nações e línguas. Aplique o sangue, pai. Como é que eu aplico o sangue, pastor? Clamando. Eles não clamam, mas você clama.
Eles não sabem clamar, mas você sabe clamar. Eles não creem no poder do sangue, mas você crê. Eles não conhecem o sinal que Deus revelou, mas você conhece. Não deixe sua casa sem a marca do sangue. Não deixe sua casa sem o poder do sangue. Clame pelo sangue. Use o sangue. Aplique o sangue. É a grande diferença, meus irmãos, entre morte e livramento, entre juízo e salvação. É o sangue. Mas pastor, Israel era obrigado a usar o sangue? Não. A Bíblia não diz. Mas é possível até que alguns pais possam ter questionado essa revelação, essa orientação. Espera aí, vou manchar minha casa com sangue? Vou manchar os portais, os batentes da casa com sangue? Olha, eu acho que não precisa. Eu acho que existe outro método. Eu penso que possa existir outra maneira, certo? Meus queridos, pais aqui de Mar Azul, os pais naquela saída se transferem para nós hoje. Eles tinham que crer, preste atenção, eles tinham que crer que Deus falava a verdade. Por quê? Porque aquilo nunca tinha acontecido. Nunca havia havido aquela revelação, aquela orientação. Eles não conheciam aquilo, não estavam habituados àquilo. De repente vem a orientação: mata o cordeiro, usa o sangue do cordeiro, assa o cordeiro no fogo, põe na mesa, se alimente do cordeiro. Peraí, então o sangue do cordeiro salva? Salva, livra. De quê? Da morte, da escravidão. E que mais? Acabou? Não. Depois dentro de casa ele alimenta. Então o cordeiro, a morte do cordeiro salvava. E dentro de casa ele sustentava. A morte de Jesus na cruz salva. Não foi a vida dele que nos salvou. A morte dele nos salvou. Mas o que me sustenta hoje, sustenta a igreja, é a ressurreição. O cordeiro assado no fogo é Jesus revelado pelo fogo do Espírito. É Jesus revelado no meu coração e no seu coração. O Jesus que arde no meu coração não está morto na cruz. O Jesus que arde no coração da igreja, no fogo que o Espírito Santo acendeu, no batismo com o Espírito Santo, Ele está vivo, Ele está presente, Ele fala, Ele opera, Ele age. O que salvou Israel foi a morte do cordeiro, mas o que sustentou Israel, o que alimentou Israel, foi o cordeiro no fogo, foi o cordeiro vivo. A palavra de Deus te garante, meu irmão, pai e mãe, este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações. Use o sangue. Eles tinham que crer na palavra de Deus. Eles tinham que escolher. Deus está falando a verdade ou não está? A revelação que Moisés entregou é do céu ou não é? Eles tinham que escolher. Ou eles criam na palavra de Deus ou não criam. A primeira coisa para acontecer era crer. Eles tinham que crer na palavra de Deus, queridos, porque aquilo nunca havia acontecido. Era muito estranho para eles. Matar um cordeirinho, pegar o sangue do cordeirinho, passar na porta. Quem creu foi salvo. Quem não creu não foi salvo. Está no Evangelho? Quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Israel creu. Mas eu pergunto aqui aos irmãos, ia adiantar, estou quase terminando,
ia adiantar imolar o cordeiro só? Não. O que adianta imolar o cordeiro, colocar o sangue do cordeiro na bacia, numa vasilha e ficar olhando para ele? Sacrificamos o cordeiro. Aqui o sangue dele está aí. Não. Tinha que aplicar o sangue. Tinha que aplicar o sangue. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Vendo eu o sangue, não haverá praga de mortandade. Vendo eu o sangue, a família estará livre. Vendo eu o sangue, a família estará protegida. Vendo eu o sangue, a família estará salva. Mesmo que eles não entendam ainda, mesmo que eles não me adorem ainda, mas se eu vir o sangue, quem estiver naquela casa, quem estiver naquela família, está liberto, está liberto da escravidão, vai caminhar na peregrinação para Canaã, para a terra prometida, mas precisa aplicar o sangue, precisa clamar pelo sangue. Igreja de Mar Azul, não acostume com o clamor. Igreja de Mar Azul, valorize o clamor. Igreja de Mar Azul, use o sangue de Jesus. Igreja de Mar Azul, quando entrar em casa, quando entrar no apartamento, clame no coração pelo sangue de Jesus. Peça ao Senhor, passa aqui o teu sangue, Senhor. Daqui a pouco chega o meu esposo, daqui a pouco chega o meu filho. Eles não te conhecem, mas quando eles entrarem debaixo desse teto, eles estão cobertos, eles vão estar protegidos, porque o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus é nova vida, o sangue de Jesus é salvação. Igreja de Mar Azul, creia na palavra de Deus. Igreja de Mar Azul, Deus fala a verdade. Igreja de Mar Azul, a revelação é do céu. Igreja de Mar Azul, Deus só tem uma maneira, Deus só tem um método de salvar. Ele não tem outro salvador, ele não tem outro método. Não adiantava ficar de joelho, não adiantava gritar, não adiantava nada. Israel tinha que crer, Israel tinha que aplicar o sangue, porque se Deus vê o sangue, Israel está salvo, a família vai ser salva, a família vai ser liberta. Creia na palavra de Deus, use o sangue, aplique o sangue, aplique. Eu já contei essa experiência aqui um tempo atrás, mas o Senhor revelou que eu contasse hoje de novo. De uma irmã, o seu marido era pescador, e ela tinha 2 filhos rapazes e uma moça, e ela se converteu. O Senhor salvou aquela mulher. O marido, muito rude, muitas vezes chegava alcoolizado, quebrava coisas dentro de casa. Os filhos saíam, naquela época não se chamava balada, chamava noitada mesmo, e ela ficava em casa. Ela me contou isso há muitos anos atrás. Ela ficava no sofá da sala, ela dormia, acordava. Às vezes o marido tinha chegado, embriagado, e ela ficava esperando os filhos. Chegava, geralmente os 2 rapazes chegavam, saíam juntos, chegavam juntos. Aí ela chegava, não brigava com eles, abraçava os filhos, falava coisa assim: deita aqui um pouquinho, estou com saudade de vocês. Eles estavam meio para lá, meio para cá, eles deitavam no colo, um deitava de um lado, outro do outro. Ela começava a passar a mão na cabeça deles, tendo carinho de mãe, né? Mas no coração ela estava clamando. A marca estava lá no coração. Na porta do coração dela tinha uma marca. Aleluia. Na porta do coração dela tinha a marca do amor de Deus. Na porta do coração dela tinha a marca da misericórdia de Deus. Na porta do coração dela tinha a marca do poder de Deus.
E ela passava a mão na cabeça dos filhos e no coração ela dizia: o sangue de Jesus tem poder. Liberta, Senhor. Tira o mundo da vida deles. Tira o Ela não falava nada, mas Deus ouvia. Meus irmãos, resultado foram anos. Resultado da aplicação do sangue. O esposo dela, Deus levantou como pastor. Os 2 filhos, pastores. A filha casou com um diácono. Aplique o sangue. Vamos terminar. Cada um para si, um cordeiro. Um cordeiro era suficiente. O sangue do cordeiro salvava. O corpo dele assado no fogo nutria. O sangue do cordeiro libertava. O corpo dele assado no fogo alimentava. É assim que a igreja vive hoje. Jesus só tem um cordeiro. Deus só tem um cordeiro. E o sacrifício dele foi suficiente. O sacrifício dele resolveu. O sacrifício dele pagou a nossa dívida. O sacrifício dele foi suficiente para salvar cada família que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E acontecerá que quando vossos filhos perguntarem, vos disserem: que culto é este vosso? Mamãe, papai, por que sacrificar o cordeirinho? Coitadinho dele, tão bonitinho, não fez nada, por que ele vai morrer? Mamãe, papai, por que o cordeirinho vai morrer? Por que derramar o sangue do cordeiro? Deus instruiu os pais: ensine os filhos. Ensine os filhos por que o sacrifício. Ensine os filhos o valor do sacrifício. Ensine os filhos o poder do sangue do cordeiro. Ensine os filhos. Se honrarmos a palavra de Deus, se crermos que Deus está falando a verdade conosco, Deus vai nos honrar. Vamos ficar de pé. Diz a palavra aqui que não só aquela geração, as vossas gerações. A família está no centro do projeto de Deus, irmãos. Deus quer salvar nossos familiares.